Olá, pessoal. Como todos sabem, foi anunciado pelo governo americano na semana passada que o acetaminofén, ou o Tilenol, é uma das causas de autismo. Ou seja, o uso materno do acetaminofén durante a gestação é uma das causas de autismo. E foi recomendado, não necessariamente pelo CDC, mas pelo próprio governo, que mulheres grávidas evitem Tilenol, que é uma medicação, na verdade, mais segura do que outras medicações para dor ou para febre, como ibuprofeno, disponíveis ah, nos Estados Unidos. À primeira vista, a gente reage a essa notícia, especialmente como ela foi feita, de uma maneira cética e achando, às vezes, uma coisa absurda isso aí. Mas eu fui atrás dessas evidências, eu fui analisar a fundo as evidências positivas e as evidências nulas a respeito dessa associação. E me surpreendi que esse, na verdade, é um assunto controverso e que existem estudos de razoável qualidade feitos por pesquisadores epidemiologistas respeitáveis, né? Como estou pensando aqui dois dos estudos, um da Escola de Saúde Pública de Johns Hopkins e outro da Escola de Saúde Pública da Yale, cujo primeiro autor, inclusive, eu conheço, mostrando a associação positiva entre acetaminofén e autismo em crianças. E vou descrever esses estudos. Mas não são só esses. Existem um tipo de evidência que eu vou confrontar com esses que talvez consiga iluminar mais a questão. Mas a primeira questão é, antes de ah, fazer uma análise, digamos assim, política dessa situação, vamos fazer uma análise científica. Vamos fazer uma análise científica sem nenhum preconceito. Essa, inclusive, é uma oportunidade da gente discutir essa questão, que é a questão de farmacologia ou farmacoepidemiologia da segurança de medicamentos, que é uma questão um pouco diferente da questão de ensaios clínicos randomizados para demonstrar eficácia de tratamentos ou eficácia de drogas. O ensaio clínico randomizado se justifica para demonstrar um benefício, ok? O ensaio clínico randomizado é um estudo que intervém e expõe indivíduos a uma determinada droga, e a justificativa de expor indivíduos a essa droga é o potencial benefício. E a justificativa de um grupo controle é o não conhecimento de que esse benefício é verdadeiro. Veja que isso é bem diferente de a gente fazer um ensaio clínico randomizado e alocar aleatoriamente pessoas para o uso de uma substância cuja hipótese é que faça mal. Portanto, não existe justificativa ética para ensaio clínico randomizado a fim de demonstrar segurança, porque na realidade segurança é a ausência de demonstração de dano. Portanto, em essência, um ensaio clínico para mostrar segurança é um ensaio clínico cientificamente para mostrar dano comparado ao grupo não exposto. Eticamente questionável. Então, o que existe de ensaio clínico que nos dá algum sinal ou alguma segurança de que o tratamento possa ser usado é observação dos ensaios clínicos tradicionais que são focados e preparados com a precisão adequada para mostrar benefício e que também avaliam dano. Mas, por mais que se possa considerar, às vezes, esses ensaios precisos para certos tipos de desfechos de dano, que são muito frequentes, como sangramento e anticoagulante, para a maioria de potenciais danos, os ensaios clínicos não têm precisão suficiente para detectar isso. Daí a importância de a gente entender que a base da farmacoepidemiologia em relação à segurança são estudos de mundo real, ou seja, estudos observacionais, e que a metodologia pode ser cada vez mais sofisticada na tentativa de ele emular, digamos assim,
um ensaio clínico. Portanto, é bobagem a gente dizer que só podemos dizer alguma coisa sobre o Tilenol e autismo através de ensaios clínicos randomizados. Porque, mesmo que existam ensaios clínicos randomizados de Tilenol, eles podem não ser suficientes para, ou mesmo que existam sempre ensaios clínicos randomizados de drogas em geral, eles podem não ser suficientes para mostrar ah, segurança absoluta, ok? Aliás, nada é seguro, absolutamente. Tudo que tem efeito benéfico tem efeito maléfico. Então, essa coisa de demonstrar segurança não é algo muito real. Quando a gente diz que algo é seguro em relação ao potencial benefício. Ou seja, é mais benéfico do que maléfico. Mas tudo que tem benefício tem algum tipo de malefício. Mas aqui a questão é um malefício específico, autismo. E essa questão pontual, ela pode ser investigada. Ela só não vai ser investigada por um ensaio clínico específico para isso, porque é questionável eticamente. E também teria que ser, às vezes, um ensaio clínico também para certos desfechos e certas associações muito grandes, né? Mas eles podem ser evidenciados por essas questões observacionais. Então, a melhor evidência é essa aqui. E ela é apropriada para a gente lidar com essas questões. Esse tipo de evidência é apropriado desde que os estudos sejam analisados em relação à sua validade e precisão. Bem, o que é surpreendente, como eu disse, em relação a esse assunto, é que existem estudos observacionais de coorte observacional de razoável qualidade, mostrando a associação. E não é só um ou dois, são alguns estudos mostrando a associação entre o uso de acetaminofén e autismo em crianças, né? E eu vou descrever aqui primeiro o maior desses estudos e talvez um dos melhores, né, que é o estudo dinamarquês, o Danish National Birth Cohort Study. E depois eu vou descrever um outro estudo, que é um estudo nulo e que, no meu modo de ver, foi uma metodologia mais sofisticada, e por isso que vai ser interessante a nossa discussão, que é um estudo, o estudo publicado no JAMA em 2024, que é, é um estudo sueco, aliás, sueco, ok? Bem, ah, veja que eu falei estudo dinamarquês, estudo sueco. Esses países são países que têm um sistema universal de saúde e que têm mais facilidade de, na realidade, acumular dados populacionais. Então, isso aí já mostra que esses dois estudos, um positivo e outro nulo, ah, vêm de desenhos ou de ambientes onde a qualidade desses estudos é melhor. Ok? Mas vamos falar do estudo positivo primeiro, esse estudo dinamarquês, que é um estudo de coorte, é uma coorte de nascimento, né? Uma coorte de nascimento e que teve o cuidado com o desenho desse estudo prospectivo, né? De ah, fazer 3 entrevistas com as mulheres grávidas no primeiro, segundo e terceiro trimestre, e perguntando de todas as exposições, inclusive exposições à droga, no qual a acetaminofén era uma das perguntas, ok? Então, eu estudo que a avaliação da exposição é prospectiva, é antes do desfecho, não tem recall bias ou alguma coisa assim. E também é um estudo que avalia o desfecho através dos diagnósticos registrados pelo sistema de saúde dinamarquês, onde eles fizeram o link dessas duas questões, a avaliação basal e os diagnósticos subsequentes. E esse tipo de diagnóstico, registro diagnóstico daquele país, é tido como uma maneira relativamente acurada de avaliar esses tipos de desfechos. Se existe algum problema, é um problema de sensibilidade, não de especificidade. E sensibilidade geralmente ah, poderia, na realidade, ser alguma coisa relacionado a um viés na direção da hipótese nula, ok? Principalmente porque não tem como esse viés de sensibilidade
do diagnóstico ser influenciado pelo conhecimento de um dos múltiplos detalhes que aconteceu na gravidez. É pouco plausível que esse eventual viés aconteça, mas se considera uma maneira, ah, a depender do ambiente, a depender de como essas coisas são registradas, uma forma válida de analisar desfechos através desse link de uma coleta de dados por conta do estudo no baseline e um diagnóstico subsequente, ok? Então não é uma metodologia que tem um alto risco de viés de informação. E se houver viés de informação, ele não explica esse aqui, porque é um problema de sensibilidade, mas ele não explica um resultado positivo, né? Ele poderia explicar um resultado nulo, que não é o caso. Esse estudo dinamarquês, que é, como eu disse, um estudo de coorte, ele mostrou um hazard ratio de 1,39 para o diagnóstico de autismo, para qualquer uso de Tilenol em qualquer trimestre, versus o nunca uso, que é alguma coisa razoável e com a precisão da estimativa boa. Bem, eu mencionei que é um estudo de coorte, é uma metodologia adequada, né? E já mencionei alguma coisa a respeito de viés de informação como um estudo satisfatório. Vamos analisar os dois outros tipos de vieses, que é o viés de seleção e viés de confusão. E uma oportunidade boa da gente diferenciar essas duas questões. Normalmente, gente, quando a gente estuda, discute ensaios clínicos, essas duas questões não estão sendo, não são tão discutidas, porque o ensaio clínico randomizado, justamente pelo fato de que a intervenção é feita, é determinada aleatoriamente após a seleção, ou seja, as pessoas são selecionadas sem serem expostas, não tem como, né, a seleção causar viés, porque a exposição vem depois da seleção. Também vocês sabem que ensaio clínico randomizado, a depender do número, é um bom método para mitigar a questão de viés de confusão. Então, essa discussão de viés de seleção, viés de confusão, fica muito superficial em ensaio clínico randomizado, né? Embora possa ter viés de seleção por perda de segmento e outras coisas que a gente tem falado na outra série de vídeos. Mas fica um tanto quanto superficial. E quando a gente está com esse tipo de estudo observacional, fica mais interessante essa discussão, tá? Então veja, esse estudo dinamarquês, que é positivo para a associação, ele é um estudo, é uma coorte de 101 mil crianças, ok? 101 mil crianças, onde 50% dos primary physicians, os médicos de atenção primária na Dinamarca, foram sorteados para participar desse estudo e eles convidaram todas as pacientes grávidas que tiveram diagnóstico de gravidez. E 60% dessas grávidas aceitaram entrar. Então, o que eu estou caracterizando aqui é um estudo de base populacional. Eu não estou dizendo assim, eu vou fazer esse estudo no meu hospital, ou na minha clínica, ou no meu. Não, é populacional. Porque esses médicos são 50% dos médicos de um país, selecionados aleatoriamente e convidaram todas as suas pacientes. Portanto, é uma seleção aleatória de uma população verdadeira, ok? Então, isso se chama estudo de base populacional que traz uma característica positiva. Mas onde entra aí a possibilidade de viés de confusão? Uma coisa difícil, muitas vezes, de resolver é que 60% das mulheres aceitaram participar. E esse aceite em participar versus não aceite em participar pode estar associado a outras características que influenciam, que são outras características que têm alguma associação com a exposição Tilenol, causas comuns de uso de muito Tilenol na gravidez e de aceitar entrar no estudo, e também causas comuns entre aceitar entrar no estudo e ter maior risco de doença, maior risco de complicação na gravidez ou outras coisas, maior risco de autismo, outros fatores. Portanto, no momento em que, e isso é importante a gente analisar, mesmo que o desenho foi apropriado para
selecionar algo aleatório, as pessoas aceitaram ou não, e 60% de aceitação ou seja, é muita gente não aceitando, você pode ter viés de seleção, que é caracterizado o viés de seleção, quando o processo da seleção distorce a medida de associação, que pretende ser uma medida de efeito. Ou seja, a medida de associação, ela passa a ser o resultado não só do efeito da exposição no desfecho, mas do fenômeno de seleção. Então, essa é uma possibilidade. Outra questão é que o estudo também analisou, quer dizer, essa coorte, depois de todo mundo, dos 60% terem aceitado, é uma coorte de 101 mil pessoas, 101 mil crianças e mães. Só que só 64 mil das 101 mil foram analisadas porque eles restringiram a análise naquelas mães que tinham respondido às 3 entrevistas. Uma mãe que respondeu a 2 ou uma entrevista não foi selecionada. O que se justifica, mas pessoas que respondem melhor às entrevistas ou que comparecem mais para as entrevistas são diferentes do que as não comparecem, e essas diferenças podem estar associadas à exposição e ao desfecho. Mais um motivo para viés de seleção. Então, a gente tem um estudo desenhado adequadamente, mas participação ou essas exclusões por causa de missing data, elas causam viés de seleção. E preste atenção nisso quando eu comparar com outro estudo, ok? Outra questão muito natural é que podem existir causas comuns do uso de Tilenol e de autismo. Portanto, essas causas comuns, não provocadas pela seleção, elas existem de fato na população, elas podem exercer efeito de confusão. Então, estudo bem desenhado, eu fico satisfeito em relação a viés de informação, mas existe naturalmente preocupação em relação ao efeito de confusão e viés de seleção. Bem, obviamente que eu estou justificando potenciais erros, mas ele não é um estudo que particularmente chama a atenção como um estudo mal feito. É quase que inerente dos estudos de coorte isso que eu estou falando, né? Uma coisa boa desse estudo é que ele não tem, e às vezes estudos de medicação têm isso, o viés do uso prevalente, que quando você seleciona a pessoa, necessariamente certos estudos não selecionam no momento do início do tratamento. Então, se tem pessoas usando estatina, vamos dizer, antes de serem selecionados, e você vai comparar estatina com não, uso prevalente de estatina, isso também provoca o viés de seleção devido ao tempo ou viés de sobrevivência ao uso da estatina. Não é o caso, porque aqui é um uso pontual na gravidez, só tem a gravidez para usar, e você começa a seguir as pessoas da origem desse uso, que é praticamente um uso restrito ao momento da gravidez. Então não tem tanto essa questão do uso prevalente, o que é uma coisa positiva. Então, eu estou pontuando duas potenciais viés de seleção e de confusão, mas não para dizer que esse é um estudo assim mal feito. Muitas outras informações que a gente considera danosa, né, elas vêm de estudos parecidos com esse. E veja que é um estudo, como eu disse, um ambiente apropriado para fazer esse tipo de estudo, né, com bastante número de pacientes, né, e, consequentemente, não é uma informação de baixo grau de evidência. Não é de baixo grau de evidência. É de razoável grau de evidência. E talvez razoável o suficiente com triangulação de evidências para outras, junta com outras triangulações de evidências para outras questões. A questão agora é que a gente vai triangular com outro tipo de evidência, que é a evidência do artigo publicado no JAMA em 2024. Esse artigo dinamarquês foi publicado no Jornal Europeu de Epidemiologia em 2020. Veja que é recente, né? Mas esse do JAMA é mais recente, 2024, tá? Bem,
Desculpe, não é jornal europeu, uma revista de autismo mesmo, Autism Research. Mas o do JAMA, o do Tilenol, mais intitulado O uso do acetaminofén durante a gravidez e crianças com autismo. Avaliou também déficit de atenção, um estudo, esse é o estudo sueco, né? E veja, vai ser bom eu descrever ele para mostrar as diferenças do outro estudo, embora eu estou dizendo que o outro estudo é razoável. Essa também é uma coorte de nascimento. Só que a característica dessa coorte é que ela é uma coorte de todas as crianças que nasceram naquele país ah, entre 1995 e 2019. Na verdade, são 2.480.000 crianças. São todas as crianças. Não tem uma seleção porque aceitou ou não participar. São todas as crianças. E isso é uma característica de estudos que não são propriamente coortes planejadas, mas usam dados do mundo real, desde que os dados do mundo real sejam de qualidade. O que é que acontece com aquele país? Aquele país, que é a Suécia, né, tem um registro de gravidez, onde as enfermeiras e os médicos que cuidam dessas mulheres grávidas perguntam sistematicamente coisas relacionadas à gravidez, inclusive com uma entrevista estruturada de drogas. Qual é a intenção disso? Realmente registrar esses dados do mundo real para observações epidemiológicas e etc. eh, e inclusive também pesquisa, né? Então é um dado coletado, veja, antes do desfecho acontecer. Então não é questão de uma entrevista feita num estudo caso controle que tem, né, uma influência do conhecimento de que houve a doença ou não. E é coletado com um processo de mundo real, assistencial, mas bem padronizado, ok? Esses processos normalmente têm, inclusive, controle de qualidade. Não é igual a uma coleta específica de uma pesquisa pequena, mas existe uma responsabilidade profissional sobre isso. Ah, e o desfecho é avaliado pelo também esse país tem um bom registro de diagnósticos, né, de forma que esses registros de diagnóstico de claims data pelos CIDs, né, ah, os ICD codes, né, que a gente chama de CID, são registrados no National Patient Register, né? Então, o país tem todos os diagnósticos que estão feitos, o médico lá é obrigado a colocar naquele registro de que houve diagnóstico de autismo numa criança, ok? Então, veja que dessa maneira foi possível fazer um estudo com toda a população desse período. Pode ser uma amostra da vida, da existência inteira pode ser uma amostra de todos os anos da humanidade, mas daquele período não é uma amostra, é a população inteira. Portanto, não tem exatamente possibilidade, inclusive não tem perda de segmento. Esses estudos não têm perda de segmento. Você não está seguindo uma pessoa, ela não tem que vir para a visita. Você está linkando um diagnóstico que o sistema de saúde dá, né, com uma entrevista que é feita em todo mundo. Portanto, é um estudo que não tem nem uma restrição na entrada das pessoas, nem na saída. Portanto, ele não tem viés de seleção. Veja que essa é uma das vantagens. Paradoxalmente, a gente pode dizer assim, pô, o estudo de coorte que tem uma entrevista pelo motivo da pesquisa, etc, etc, tende a ser melhor. Em relação ao viés de seleção, não, porque os estudos de mundo real conseguem pegar a população inteira. Certos estudos de mundo real conseguem pegar a população inteira. Bem, desde que ele tenha informação. Então, já é um estudo superior em relação ao viés de seleção. E aí entra
a questão de confusão, efeito de confusão. Ele não tem tanta diferença do outro estudo de coorte e nem tamanho amostral 2.400 previne viés, tá? Então, tamanho amostral não previne viés. Pelo contrário, tamanho amostral grande até aumenta a probabilidade de que o viés vá na direção que ele pode ir, que ele tende a ir. Então, como resolver o viés de confusão? Esse estudo fez uma coisa a mais que o outro estudo não fez. Ele consegue ajustar para fatores de confusão relacionados a quem é a mãe, não a como foi a gestação, mas quem é a mãe. Porque esse estudo comparou irmãos. E se a gestação de um irmão foi exposto a Tilenol versus a outra gestação do outro irmão que não foi exposto a Tilenol. Portanto, esse match é o que se chama de match de estudo de coorte. Às vezes você fala em estudo caso controle pareado, não é a mesma coisa, é quando o estudo de coorte pareia, consegue parear para confundidores. E no caso aí, todos os confundidores relacionados à pessoa daquela mãe, não à gestação, o que aconteceu na gestação, mas a pessoa daquela mãe é ajustável. Quando a gente olha e compara na tabela desse estudo as características de as características das as características ah, de mãe com filho autista e mãe sem filho autista, as características das mães dos grupos que são autistas ou não autistas, a gente vê que há diferenças importantes em nível socioeconômico, diferenças em renda, né, income, existem diferenças em obesidade, existem diferenças, as pessoas são diferentes, a mãe que teve autismo e a mãe que o filho não teve autismo. E isso aí pode influenciar tanto no uso de Tilenol, não dá tempo de entrar na questão de porquê, mas pode influenciar também na doença. Portanto, ao comparar dentro da mesma mãe dois filhos, duas gestações, uma que foi exposta e tem 90 e tantos mil filhos discordantes, significa pares de filhos discordantes, ou seja, um que foi exposto a Tilenol e outro que não foi, você está ajustando para todas as características da mãe. O que é que não se ajusta? Para coisas que podem ter acontecido durante a gestação, como febre, infecção, etc. Mas essas questões, eles tinham alguma informação desse tipo e ajustaram para isso. Resultado, esse estudo, que é melhor para ver, não tem viés de seleção, e pareou para todos os efeitos de confusão relacionados à pessoa da mãe, ele não mostra associação. É um estudo nulo. E o mesmo estudo, quando faz uma análise de sensibilidade, na qual a comparação não leva em conta esse pareamento pela mãe, ele mostra um resultado positivo, explicando que possivelmente a coisa era relacionada a efeito de confusão. Ok? Porque mesmo não tendo via de seleção, aconteceu essa associação quando não houve o pareamento pela mãe. Então veja que ciência é assim. O estudo anterior era um estudo de qualidade e que sugeria alguma medida que sugeria um efeito causal indicado por essa associação. Mas investigadores evoluíram a metodologia para esse pareamento, que é uma forma inteligente de, pelo menos, randomizar para essas características relacionadas à mãe. E o efeito desapareceu. Portanto, a gente pode concluir que mais provavelmente Tilenol não podemos concluir, mais provavelmente eu não vou afirmar que Tilenol não é uma causa de autismo, ou que nós não temos por que afirmar que é uma causa de autismo, mas isso é diferente de dizer que esse não é um assunto complexo e que não é que as evidências positivas são todas evidências esdrúxulas ou coisas desse tipo, como a gente viveu no passado recente em relação
a certas medicações no Covid-19. Não é a mesma coisa. Então, espero que esse vídeo tenha mostrado nuances ah, disso aí. E, por fim, uma outra característica desse estudo é a presença de controle, chama controle negativo da exposição. Ou seja, quando eles analisam várias outras drogas, sem o pareamento, todas elas têm associação com autismo, tá? Então, você pega outras exposições que você não está sob interesse ou que não tem por que causar, e você está mostrando a associação, isso sugere efeito de confusão, e todas as outras drogas que mostravam associação na análise pareada desaparece. Então, isso reforça também essa questão, ok? Então, mensagens desse vídeo aqui, que vai ser também um podcast e já tem 30 minutos. Primeiro, ensaio clínico randomizado não é o desenho ah, que é esperado para estudos de farmacoepidemiologia no que diz respeito à segurança. Ele não resolve tudo e nós precisamos desse estudo, ok? Segundo, nós fizemos uma discussão mais profunda sobre viés de seleção e viés de confusão, pegando a oportunidade de estudos de coorte observacionais, tá? E a sequência desse raciocínio de viés, eu vou colocar. Esse vídeo também vai para o nosso curso online de medicina baseada em evidências e eu vou lá disponibilizar os tópicos que devem ser avaliados nesse tipo de preocupação com viés de seleção e efeito de confusão. E fica então a terceira questão, que são essas estratégias, que não são exatamente randomização, mas estratégias que fazem com que aquilo ali se torne mais próximo de um experimento natural, como, por exemplo, comparar dois filhos na mesma mãe. E outras técnicas também, que acabam sendo chamados como estudos quase experimentais, porque eles se aproximam da permutabilidade que a randomização consegue obter. Então, ciência é isso. Ciência é olhar as evidências mais a fundo, né? Se esse vídeo demorou 30 minutos para eu explicar, eu passei 4 horas lendo esses trabalhos para poder fazer ele. Então, não é simples assim de chegar a conclusões prestadas, né? Existem pesquisadores, na verdade, de renome, como eu falei, estudando isso aí. Isso é um assunto complexo, e é uma oportunidade de a gente sempre fazer uma medicina, uma epidemiologia verdadeiramente baseada em evidências. Obrigado pela atenção.